comorbidades que já estão presentes. Ok. No Brasil, nós não temos ainda a terapia inicial dupla já disponível no nosso protocolo de terapia. Muitos estudos, e aí a gente vai passar por alguns de maneira muito rápida, comprovando que a troca de um esquema triplo, aqui no caso, 2 análogos com darunavir e ritonavir, de pacientes que estão suprimidos e que passam a tomar só lamivudina, darunavir e ritonavir, e no caso aqui 800-100, os pacientes têm, com 48 semanas, do ponto de vista do sucesso virológico, um empate, né? Então não há diferença estatística significante a favor de uma ou outra intervenção, e do ponto de vista dos eventos adversos, eles também foram semelhantes nos dois grupos. Do ponto de vista da descontinuação, a mesma coisa, não houve significância estatística. Então, mostrando que o paciente que está suprimido com darunavir e ritonavir pode ficar tomando só lamivudina, darunavir e ritonavir, diminuindo a questão da exposição a um outro análogo de nucleosídeo. Isso também está demonstrado com o atazanavir. Estudos menores, mas da mesma forma, mostrando que aqueles que estavam suprimidos e que fizeram o switch se mantiveram tomando atazanavir e ritonavir, lamivudina, no mesmo percentual de indetecção de viremia ao final de 96 semanas que o Atlas-M já nos levou. Quando se vai olhar aspectos relacionados à falha, né, você vai encontrar, surpreendentemente, mais casos de falha do grupo do que está tomando 2 análogos de nucleosídeos. E é claro que a gente explica isso pela questão da tolerabilidade, da facilidade de adesão para aqueles pacientes que fazem uso de menos medicamentos. Quando se vai olhar os outros desfechos, se percebe, por exemplo, a melhora do ponto de vista da fração de filtração glomerular estimada, né, o clírice estimado, para aquele paciente que parou de tomar o tenofovir, né? Mas do ponto de vista de hiperbilirrubinemia e também de alterações lipídicas, os pacientes que tiraram o tenofovir tiveram maior aumento de colesterol total e maior hiperbilirrubinemia, como que o tenofovir tivesse algum impacto em relação a manter menos alterações laboratoriais desse nível nessa coorte, nesse estudo. Olhando rapidamente os 2 importantes estudos, que é o TANGO, que faz a simplificação de pacientes tomando tenofovir lafenamida com lamivudina e dolutegravir ou entrecitabina e dolutegravir, passam a tomar só lamivudina e dolutegravir, e o estudo SWORD, que é passar de 3 drogas para tomar dolutegravir e rilpivirina, um inibidor de transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo, que ainda não dispomos no Brasil, podemos também verificar que, do ponto de vista da supressão viral, ela é mantida de maneira igual nos 2 grupos. Então, se confirma não inferioridade para 96 semanas no estudo TANGO e para 48 semanas no estudo SWORD, né? E quando se vai olhar do ponto de vista de resistência, só teve um caso de falha virológica com resistência no grupo que fez o switch para lamivudina e dolutegravir, no TANGO, mas 6 casos, aqui um pouco mais, no grupo que tomou dolutegravir e rilpivirina. Esse estudo também faz uma comparação entre pacientes que estão em terapia tripla, e aí esquemas mais variados, incluindo não análogos, inibidores de protease com reforço do ritonavir, ou mesmo inibidor de integrase, e simplificam para tomar lamivudina e dolutegravir. Quando vamos ver os resultados, vê-se também que não há inferioridade para aqueles pacientes que fazem a simplificação da terapia, tampouco alguma diferença importante para aqueles que falham. Quer dizer, não houve mais chance de falha no grupo que tomou dolutegravir e lamivudina em comparação ao que se manteve em terapia tripla. E aqui nós temos dados de 48 semanas. O DUALIS é um outro estudo que faz também uma análise em relação à troca para dolutegravir, darunavir e ritonavir em pacientes tomando 800-100 miligramas. E, mais uma vez, os resultados são semelhantes do ponto de vista da sustentabilidade da indetecção da viremia em 48 semanas e também sem nenhuma diferença importante em relação à resistência, né? A falha com resistência. Isso
permitiu que se começasse a pensar na possibilidade da terapia dupla, inclusive com medicamentos de longa duração intramuscular, como é o caso da associação de cabotegravir e rilpivirina, em que nós temos 2 estudos principais. O Atlas, que é um estudo de switch, os pacientes já estavam com carga viral indetectável, eles fazem, com outros esquemas, eles fazem um lead-in, uma indução com cabotegravir e rilpivirina oral, e depois passam para a medicação injetável a cada 4 semanas, e compara com o grupo que se mantém com a mesma terapia que já tinha levado o paciente à indetecção da viremia. E nós temos o FLE, que é um estudo que o início é com abacavir, lamivudina e dolutegra por 20 semanas, faz o lead-in com cabotegravir e rilpivirina por 4 semanas e depois o paciente vai para a medicação intramuscular ou o grupo comparador com a medicação oral com abacavir, lamivudina e dolutegravir em dose fixa combinada. E quando se vai olhar os 2 estudos, é a mesma coisa. Não há diferença do ponto de vista da chance de indetecção de viremia, aqui embaixo, ou de falha com resistência, ou mesmo com carga viral detectável sustentada nos dois braços. Mas esses são estudos que a gente poderia dizer, bom, são ensaios clínicos, randomizados, mais controlados, e que talvez não se espelhassem na vida real os mesmos resultados. Tem um barulho de fundo aí, talvez tenha um microfone ligado, se puderem desligar, agradeço. Então, vários estudos em vida real, né, fazendo essa análise, né, de como se comportam os pacientes que já estão em supressão virológica e fazem switch, têm mostrado nessas coortes resultados muito semelhantes aos estudos, aos ensaios clínicos. Então, nós temos percentuais de indetecção de viremia muito altos nesses estudos que fazem comparações até 48 semanas. E quando você faz essa comparação também do ponto de vista da resistência, quer dizer, de emergir resistência ao dolutegravir ou à lamivudina nos estudos de vida real com os ensaios clínicos, você vê que não há também diferença do ponto de vista do risco da resistência a esse esquema simplificado. Quando você vai analisar eventos adversos, isso já muda um pouco. Então, essa é uma coorte importante, chamada RESPOND, que teve inclusive uma publicação recente que nós vamos mostrar, em que mostra que algumas situações vão ser mais prevalentes no grupo de pacientes que vão para a terapia simplificada, né? Só que quando eles vão ajustar essa análise pela idade, por aspectos demográficos desses pacientes, eles zeram essas diferenças. Então, não aparece mais a diferença para esses desfechos clínicos importantes quando você ajusta por idade ou por aspectos demográficos. Doença renal, doença hepática. Pois não? Tu quer explicar um pouco melhor, te importa de explicar um pouco melhor isso quando se ajusta, o que se ajusta mesmo? Tá, então, quando eu pondero na minha coorte as diferenças de idade entre esses grupos, por exemplo, que tiveram mais câncer não relacionado à AIDS, ou que tiveram doença cardiovascular, e coloco na minha coorte esses fatores, eu zero essas diferenças. Então, quando eu analiso o grupo como um todo, eu vejo uma diferença, mas quando eu peso a idade, que era maior em um grupo do que no outro, ou aspectos demográficos, a região em que vive e etc., que tem mais risco de alguma outra doença, eu acabo por tirar esse impacto da diferença. Tá, e isso, por exemplo, isso é no mundo real, quando tu usa 2 vezes 3 medicações, e que quando a gente vê isso, aparentemente parece que 2 antirretrovirais pode ser pior que 3 antirretrovirais. É isso? É isso, é isso. Então, essa coorte é uma grande coorte. Ela analisou aproximadamente 1.000 pessoas que fizeram essa troca e vê em 8.700 que continuaram com terapia tripla. E encontrou essas diferenças. E quando analisa para esse aspecto de correção para a idade, né, não vê mais as diferenças que estão aqui então vamos pensar assim, eu acho que isso é um exemplo, eu acho que é uma oportunidade única da gente pensar nos nossos pacientes e ver em quem a gente mais simplifica o tratamento. É naquele que vai fazer quimioterapia,
é naquele que tem doença cardiovascular, é aquele que tem doença renal, aquele que tem doença óssea, por exemplo. Então, sempre existirá uma coisa chamada viés de canalização. Quando as pessoas têm mais toxicidade, é onde mais a gente vai tentar simplificar o tratamento. É isso? É isso. Acho que esse é um viés importante desses resultados, por exemplo, dessa coorte. E à medida em que a gente antecipar mais, né, a perspectiva de minimizar essa toxicidade, a gente vai ter menos esses desfechos enviesados que essa coorte, por enquanto, ainda demonstra. Eu posso fazer um comentário também nisso aí. Eu acho que esse viés de canalização não chega a atrapalhar esta análise, porque, na verdade, o viés de canalização ele é uma coisa que pega paciente já com alguma dificuldade. Então, teoricamente, você está colocando pacientes mais difíceis desse grupo. E se eles se saem melhor do que os pacientes com esquema tradicional, isso reforça a eficiência ou a eficácia dessa abordagem quando você muda a estratégia para duas drogas. Então, na verdade, o que eu acho que é justamente a mesma coisa, que quando a gente... Então, o viés de canalização é o seguinte, que a gente opta por mudar a terapia naqueles que já, entre aspas, estão mais ferrados. E nesses aqui a gente já espera desfechos piores. E mesmo assim, corrigindo para tudo, os desfechos não são piores. Então, acho que reforça justamente isso, que a gente intervém quando a gente imagina um cenário pior. E com a nossa intervenção na simplificação do tratamento, o cenário não fica pior. Isso é uma coisa extremamente importante. O que ressalta a minimização ou a redução de potenciais efeitos ou eventos adversos maiores. Concordam? Concordo. Eu acho que está certo. Por favor, Érico, desculpa a interrupção. Siga. Não, foi muito bom, porque acho que esse é um aspecto fundamental da discussão. Bom, quando se vai olhar a descontinuação por eventos adversos, também em estudos de vida real, eles parecem um pouco maior do que os ensaios clínicos. Então, corroborando um pouco a ideia de que eu posso ter eventos adversos um pouco mais frequentes num paciente que estava estável na sua terapia, adaptado a ela, mas que, ao fazer a troca, ele tem um novo desafio, né? É bem verdade que, quando você vai olhar os motivos da interrupção, eles não costumam ser desfechos graves, e é isso que estava ali naquela coorte RESPOND. Olhando do ponto de vista lipídico, esses vários estudos de vida real mostram, inclusive, uma melhora, né, do ponto de vista do perfil lipídico daquele paciente que estava tomando um esquema triplo e passa a tomar lamivudine e dolutegravir. Essa publicação é a publicação recente desta semana ou da semana anterior, agora eu já não me lembro exatamente, eu esqueci de pôr aqui a data, em que a mesma coorte, analisando dados mais recentes, faz uma interpretação de que talvez a associação entre inibidores de integrase tenha algum aspecto em desfechos de doença cardiovascular, não é? Mas é claro que isto merece uma análise mais pormenorizada. Mas eu pego esse gancho para dizer, e eu gostei muito do tema, do título desse artigo, que pergunta se essa terapia antirretroviral dupla, vamos dizer, é a quietude abaixo da superfície de um pântano, né? Ou não, né? Então, o argumento é, bom, eu não quero um esquema que tenha muita toxicidade, né? E que essa toxicidade pese, inclusive do ponto de vista da minha tolerabilidade e da qualidade de vida. Eu também não quero um esquema pouco tóxico, mas que permita a ativação imune. A gente sabe que a persistência da ativação imune é um fenômeno fundamental no processo
não só de imunodeficiência, mas de envelhecimento, né, de inflamação. Então, o ideal é que eu tivesse as duas coisas equilibradas, né? Eu não tinha toxicidade nem ativação imune maior. E aí é preciso ver se esses estudos de simplificação tentam alcançar essa resposta. E quando a gente vai ver, isso ainda é de pequena monta, né? Esse detalhamento ainda é pequeno. Mas no Tango, esses detalhes estão aqui, vários desses marcadores, que inclusive são destacados naquele artigo. É bem interessante esse artigo de revisão, porque ele destaca vários marcadores estudados até então, e ele nos mostra no Tango que, por exemplo, não houve diferença entre o grupo que foi para a terapia dupla versus o grupo que foi para a terapia tripla, né? Então, as mudanças não foram importantes nos dois grupos. No estudo SWORD, que é aquele estudo do dolutegravir com rilpivirina, também não houve mudança significativa até a semana 48 em relação ao basal, em relação a esses marcadores nos dois grupos, o que se manteve em terapia tripla e o que se manteve, o que foi para terapia simplificada. Também no Atlas M, que é do atazanavir, ritonavir com lamivudina, não houve mudança em relação ao basal para esses marcadores. E esse estudo, que é mais recente, esse aqui é de 2019, ele analisa esses marcadores um pouquinho mais amplos, né? Entre pacientes que ficaram em dupla ou que se mantiveram em tripla, e também diz o seguinte: opa, nesse estudo, a IL-6 e esse CD4-14 solúvel ficaram em níveis mais baixos nos pacientes que foram para a terapia dupla na semana 48, em comparação aos pacientes da terapia tripla. Então, até aqui, parece que não há piora do ponto de vista desses marcadores inflamatórios relacionados à atividade imune, né, ativação imune, e, quando muito, mostrando alguma diminuição. Um outro aspecto importante nessa discussão é o custo, né? Então, esses dados foram apresentados no IAS de 2021 e a palestrante comentava que se nos Estados Unidos a terapia inicial de 50% dos pacientes começasse com lamivudina e dolutegravir, haveria uma economia da ordem de 800 milhões de dólares em 5 anos. E que se houvesse o switch, a troca, de 25% das pessoas em tratamento para um esquema duplo com dolutegravir e lamivudina genérico, né, que tem um custo aproximado aí de 75 dólares por ano por paciente, a economia seria da ordem de uns 3 bilhões de dólares. É claro que os custos no Brasil são bem diferentes. Eu faço aqui rapidamente uma análise dos custos, e eu estou baseado aqui em planilhas de valores de setembro de 2021, isso já pode ter se alterado um pouco. Nós temos um custo de tenofovir, lamivudina, dolutegravir de R$ 8,3 ao dia por paciente, que se for só lamivudina e dolutegravir, não estou falando da dose fixa combinada, iria para 7,34 ao dia. Então, parece que realmente nós chegamos a uma modificação do paradigma entre a necessidade da terapia tripla e a possibilidade da terapia dupla. Ela tem potência e durabilidade comparável, ela tem igualdade de eventos adversos e de eventos clínicos, e é preciso atentar para os desfechos que tendem a ser maiores em pessoas mais velhas e com mais comorbidades, que talvez sejam aquelas que estejamos mais direcionando essa troca. Tem menor custo. O que sobra de preocupação? A doença avançada pelo HIV, a resistência arquivada, então pacientes que fizeram terapias anteriores que podem ter, né, resistências do vírus, e a coinfecção pelo vírus B, né? Do outro lado, a gente poderia realmente estar dispensando o terceiro fármaco, diminuindo a repercussão adversa a longo prazo e, além disso, economizando. Então, no Brasil, nós temos a nossa portaria, que desde o final do ano passado, acho que setembro do ano passado, já nos permite fazer a simplificação, né? Deixando claro esses cuidados, que também são da literatura mundial, principalmente a hepatite B, né? E a história da falha anterior, e o nosso esquema, primeira opção é a lamivudina e o dolutegravir, depois a lamivudina, darunavir, ritonavir 800-100. É claro que para terapia inicial dupla nós temos vários estudos, eu não vou me deter a eles, esse não é o nosso cenário principal ainda no Brasil,
ainda que em breve devamos ter essa atualização também, mas desde o Gardel, 3TC, Lopinavir e Ritonavir, mostrando também o empate do ponto de vista da efetividade, né, no tempo de acompanhamento. O estudo Andes, que é lamivudina, darunavir e ritonavir, em comparação à terapia tripla. A mesma coisa, os pacientes se mantendo no período de 48 semanas com os mesmos resultados do ponto de vista da supressão viral. Também existe estudo com atazanavir, ritonavir, lamivudina, que é o SALT. A mesma coisa do ponto de vista do sucesso virológico. Mas o mais importante, o mais robusto, que é o estudo que condensa os dois estudos, Gemini ou Gemini 1 e 2, né, em que a estratégia é com lamivudina e dolutegravir, e esses estudos são realmente uma mudança de paradigma mundial, quando nós já temos 144 semanas de segmento desses pacientes, mostrando equivalência do ponto de vista, ou não inferioridade do ponto de vista da resposta virológica. Alguns aspectos de vantagem, né, com significância estatística, principalmente para os marcadores séricos renais e também urinários, né, mostrando vantagem em relação ao grupo do paciente que fica com terapia dupla sem o tenofovir, e também, do ponto de vista da toxicidade óssea, também marcadores mostrando significância estatística no nível sérico em relação ao grupo que suspendeu o tenofovir. O guideline europeu já coloca a possibilidade, né, do esquema recomendado inicial com dolutegravir, lamivudina ou entricitabina, e, claro, deixa a ressalva do problema da hepatite B, da carga viral mais elevada, porque esse era um critério do estudo Gemini, e lembrando que aqueles pacientes que podem vir de PrEP, que isso vai ser, né, certamente o cenário mundial futuro, que é a falha da PrEP, eles também não seriam pacientes que deveriam ser elencados para essa estratégia de terapia dupla inicial. O DHHS faz comentários semelhantes, né? Lembrando que eu deveria ter algum cuidado na utilização de dolutegravir, lamivudina como terapia inicial, naquelas pessoas que tiveram falha anterior, né, que possam ter vírus resistentes transmitidos, e também na questão da hepatite B, certo? Então, a carga viral maior do que 500 mil cópias, novamente mostrada no DHS como um critério de observação, né? E também a possibilidade do problema da hepatite B como um impedimento ao uso do esquema duplo. Mas isso passa a ser estudado, porque, ora, nós sabemos que a tendência é a terapia cada vez mais precoce. Então, quanto antes eu iniciar tratamento, inclusive no mesmo dia, talvez eu tenha benefícios, não só do ponto de vista individual, mas como coletivo. E por isso esse estudo STAT tenta verificar o que aconteceu com pacientes naive que são tratados no mesmo dia com dose fixa combinada de lamivudina e dolutegravir, enquanto aguardam resultados de exames de hepatite B e de resistência ou genotipagem pré-tratamento. E vejam que na coorte, no estudo, o número foi pequeno de pacientes co-infectados, só tinham 7, representava 5% desse pequeno N, né, de pequeno N, e apenas um paciente com mutação 184V. E ele demonstra, ao final, que esses pacientes se mantinham com bom nível de indetecção da viremia, houve um grau importante de abandono da terapia, mas isso não foi por falha virológica, né? E a maioria desses pacientes, no final, se mantinham, mesmo aqueles que tinham carga viral maior do que 500 mil cópias, quando chegam na semana 48, estão com carga viral indetectável. Esse paciente, que era um dos pacientes que apresentou critério de falha virológica pelo protocolo, ele chega ao final com carga viral abaixo de 50 cópias e um outro com carga viral em torno de 70 cópias. E dos pacientes que tinham hepatite B, nenhum apresentou resistência à lamivudina ao final de 48 semanas. Para terminar, temos esse outro estudo, que é o estudo 3D, que é o estudo que também visa observar, será que os pacientes que tenham histórico de falha terapêutica, que tenham falhado com um não análogo de nucleosídeo, poderiam simplificar sua terapia se estão em esquemas
que estão conseguindo suprimir a viremia. Então, ele aqui aceita pacientes com 2, 3 ou 4 medicamentos, né, nesse atual esquema que está funcionando. Precisava que o paciente tivesse tido pelo menos uma falha confirmada com mais de 200 cópias ou que tivesse perfil genotípico ou fenotípico de resistência, um N pequeno. E ele compara aqueles que tinham a 184V detectada em exames de genotipagem prévia contra os que não tinham, 50 de cada lado, e ele vai fazer uma genotipagem pelo DNA proviral. Então, usando, né, técnicas de sequenciamento de nova geração, ele só encontra 36% da amostra com a M184V-OI presente naquele grupo que tinha a 184V anteriormente, né, em esquemas detectados em genotipagem anterior. Então, mostrando que, de alguma forma, essas mutações vão mesmo desaparecer, né? E quando analisa o resultado, ele mostra que os pacientes que tinham M184V anterior tinham desfechos em detecção de viremia semelhantes ao grupo que não tinha um 184V anterior para 48 semanas. Por último, esse estudo, que é um estudo da África, que é um estudo que troca para dolutegravir os pacientes que não se conhece genotipagem prévia. É claro que esse aqui é um estudo com 3 medicamentos, mas eles estavam indetectáveis, tomando alguma coisa que é mantida ou que eles vêm para 2 análogos de dolutegravir sem saber a resistência prévia, né? E esse estudo, também realizado no Quênia, não mostra diferença do ponto de vista dos desfechos de supressão da viremia. Então, concluindo, sobre a terapia dupla, do ponto de vista da estratégia de troca, minimizar a toxicidade a longo prazo, e isso tem muito a ver com a questão do envelhecimento. E a curto prazo, principalmente em relação à toxicidade renal em pacientes que estão em supressão virológica e, do ponto de vista clínico, estáveis, é um ganho, né? É um ganho. O que tem de contraponto é que se sabe que isso pode aumentar o peso. Eu não dei destaque a isso, mas é algo que a gente já sabe, principalmente pela retirada do tenofovir. No Brasil, essa é uma perspectiva, né? Nós já temos isso em nota técnica, né? E nós temos uma perspectiva maior, que é a dose fixa combinada da lamivudina com dolutegravir, que em breve deve estar entre nós, inclusive disponível no SUS. Como terapia inicial, ela já é estabelecida em vários países, os guidelines eu mostrei aqui do EACS e do DHHS nos Estados Unidos, mas ainda não está disponível no Brasil. As cautelas acenadas nesses guidelines são para cargas virais maiores do que 500 mil cópias, pela questão da genotipagem pré-tratamento e da co-infecção com vírus B. Eles estão alertados nos guidelines, mas a gente viu dados de estudos mais recentes que tendem a relativizar a questão desse nível de carga viral e também da resistência transmitida, no caso, a 184V. Era isso que eu queria apresentar. Obrigado a vocês. Obrigado, Érico. Obrigado. Pessoal, eu acho que nós temos 2, 3 minutos para perguntas. Embora o Érico tenha passado um pouco do tempo, mas ok. Nós temos um tempinho ainda para quem quiser fazer pergunta, ou pelo chat, ou ao vivo em cores. Fiquem à vontade, por favor. Temos, volto a pedir, então, assim, perguntas, senão a gente passa. Eu acho que todos nós queremos ver o caso do Brits, então talvez seja o momento, se ninguém quiser fazer. Antes do caso, até perguntar para Érico aí agora, como você se sente, por exemplo, supondo que chegue um paciente com gravidade, CD4 mais baixo, e tenha uma contraindicação relativa naquele momento para entrar com terapia tripla com tenofovir, por exemplo. Sua opção nesses casos, geralmente, é de você trocar o tenofovir por outra droga, ou você correria, digamos, o risco, entre aspas, e faria terapia dupla num paciente como esse? Eu confesso que eu não tenho segurança de terapia dupla nesse caso. Vou imaginar um cara com infecção oportunista,
precisando tratar uma histoplasmose, uma tuberculose, enfim, eu tenderia a fazer um esquema sem tenofovir, se o problema, né, renal fosse ali um dos principais, né? No caso da histoplasmose, que eu vou precisar de anfotericina, isso está bem colocado, e tenderia a buscar associação de lamivudina com dolutegravir, inibidor de protease com reforço do ritonavir, no caso da histoplasmose. No caso da TB, claramente eu ficaria um pouco mais restrito, né? Então, eu tendo a dizer que fico inseguro para fazer esquema duplo. Claro que posso já tivemos, agora... só complementando, já tivemos Tá. experiências com isso, mas com bastante insegurança com Tá. alguns pacientes. Assim, a gente sabe que com esquemas com dolutegravir, a carga viral cai de forma vertical. E a gente sabe que a gente pode pedir carga viral 1 mês após o início da terapia antirretroviral. Então, isso não te dá um pouco mais de segurança de começar com, por exemplo, dolutegravir e lamivudina, e 4 semanas depois fazer uma nova, 4 a 6 semanas depois fazer uma nova carga viral e ver como as coisas estão? Bom, acho que, de fato, é um parâmetro importante de julgamento, mas, do ponto de vista clínico, né, as experiências são muito anedóticas nesse cenário, né? Então, claro, eu teria aí pela frente um parâmetro a julgar a resposta, né? Mas, de novo, eu fico inseguro com a opção. Acho que muito em breve a gente vai ter respostas disso, né? Certamente uma série de análises devem sair mostrando que talvez isso seja, de fato, seguro do ponto de vista do desfecho clínico. Brites, algum comentário? Não, eu acho que Érico tem razão quando diz que não há uma evidência clínica consistente ainda. Mas o ponto de vista lógico, olhando os dados dos estudos disponíveis e do ponto de vista do que nós aprendemos, que na realidade o paciente grave não necessariamente precisa de um esquema diferente do paciente que não está grave, eu acho que é quase intuitivo achar que 2 drogas vai funcionar nesse cenário tão bem quanto no cenário que está sendo proposto agora. E algumas vezes você, obviamente, fica inseguro de fazer isso, porque é um paciente que tem um risco, digamos, se não funcionar, de morrer ou de alguma coisa assim. Então, você quer ter essa segurança. Mas não há razão para a gente pensar que 2 drogas, nesse cenário, vai ser diferente de 2, porque o que nós tínhamos no passado, pacientes graves falhavam mais em qualquer clinical trial, mas com drogas bem mais difíceis de tomar e com Eu acho que é uma coisa efetividade. super legal que a gente tem que tomar cuidado, desculpa, eu te interrompi, é quando a gente fala drogas. Quando a gente fala drogas, isso está implícito que talvez elas tenham efeitos colaterais mais importantes. Talvez a gente esteja num cenário, lamivudina é o grande exemplo disso, que não é droga, é medicamento. Então, acho que isso é uma coisa super importante que a gente tem que dizer quando a gente fala droga. A gente está Esse é o politicamente implicitando correto dos antirretrovirais. e a gente está implicitando que é uma droga. Eu acho que é uma coisa, uma oportunidade para a gente começar a tentar mudar um pouco isso. Talvez isso faça psicologicamente algum impacto. Mas o que eu acho é que, na verdade, não há razão para a gente pensar que o desfecho vai ser diferente nesses pacientes. Então, eu acho que as evidências que esses estudos que você mostrou aí são tão contundentes que fazem com que a gente pense que vai funcionar do mesmo jeito em qualquer tipo de paciente. E eu acho que tanto Edu como eu e como você, seguramente, temos experiências limitadas de casos onde você foi forçado a usar esse tipo de abordagem que funcionou bem. Então, eu lembro de um caso que a gente teve com mais de 2 milhões de cópias e que estava indetectável em 2 meses e meio, com dupla terapia, porque não podia usar o da terceira droga. Então, eu acho que isso vai, como você disse, vão surgir novas evidências. Espero que a gente, em breve, tenha um estudo, estamos fazendo um estudo aí que deve dar alguma informação disso, Edu está participando. Talvez a clientela é difícil, é uma clientela muito difícil.
Esse é um problema. E aí, provavelmente, nós vamos ter condição de dizer, com base em evidências realmente consistentes, de que isso vai funcionar, né? Professor Brits, por favor, Ok, seu caso clínico. tá. Normalmente eu trago casos aqui. Vocês estão vendo? Ou não? Not yet. Ainda não. Ok, deixa eu ver novamente aqui, que eu acho que ele não seguiu. Então, vamos lá, share screen. Faz encore. Maintenant. Ah, Sabe, pessoal, o que está acontecendo, mas está Dane-me um compartilhado. Agora Avisem sim? que alguém deixou o microfone aberto, por Não, ela favor. fez de propósito mesmo. Ah, tá. Tá bem, então, perfeito. Estão vendo agora, né? Ou não? Sim, está aparecendo, Brits. Então, perfeito. Primeiro, normalmente a gente traz casos desafiadores. Das outras vezes eu mostrei casos bem complicados. Agora, hoje eu resolvi pelo contrário. O tema foi muito bem exposto por Érico e mostra alguns dilemas que nós temos no momento, como fazer essas coisas aqui. Então, eu trouxe, na verdade, um caso clínico bem prosaico, eu diria. Então, vamos lá. Essa é uma paciente de 48 anos, feminina, diagnosticada em outubro de 2020, tinha um CD4 de 280 células, carga viral de 68 mil cópias, tinha um histórico de depressão, sobrepeso, tinha um IMC de 27,5, era ex-tabagista, hipertensa controlada com losartana, e no início ficou naquela fase de negação, demorou um tempinho, mas depois resolveu iniciar a terapia, mas com algumas preocupações e quase como exigências. Então, ela queria poucos pílulas, poucos efeitos colaterais, máxima eficácia. Você queria as drogas ideais aí para... Então, numa situação como essa, você acha que não tem nenhum problema, começa com o TLD mesmo, tenofovir miudina, dolutegravir. Vocês acham que nesse paciente seria com esse quadro todo, ela é deprimida no passado, já um pouco gorda, risco cardiovascular? Vocês pensariam em minimizar problemas de toxicidade com 3-TC do dolutegravir? Ou pensariam em qualquer outro esquema além desse que eu citei aqui? Aberto para sugestões. Vamos lá, pessoal. Sem timidez. Xiii. Bom, ninguém quer responder. Eu pergunto aí para os dois. Acabamos discutindo um pouco isso aí atrás. Mas Edu e Érico, vocês Bom, seguiriam o eu, padrão? eu ficaria entre a B, né, a opção B, que é lamivudina e dolutegravir, por conta da história da hipertensão, né, sobretudo, e muito preocupado com a questão do sobrepeso, né, do sobrepeso dela. Ficaria bastante preocupado e incentivaria fortemente, desde o início, a atenção a isso, incentivando, né, mudanças de hábito de vida. A outra possibilidade seria um esquema alternativo de dolutegravir e darunavir, ritonavir, né? Mas acho que aí não vejo motivos maiores para isso, porque eu consigo isso com mais facilidade de adesão com lamivudina e dolutegravir. Ficaria bastante realmente com receio do esquema com tenofovir, lamivudina e dolutegra, e acho que a gente alcançaria bom resultado. A carga viral não é muito alta, o CD4 é bom, só com terapia dupla. Deixa eu fazer uma pergunta aqui só. Isso é do ponto de vista logístico. Se a gente fosse tentar optar por uma combinação de 2 medicamentos não contemplados pela nota técnica, isso necessariamente teria que passar pela Câmara Técnica ou não?
Normalmente, para início, deveria passar pela Câmara Técnica. Porque, Exatamente, concordo. Aqui no Ceará, todos esses casos excepcionais vão à Câmara Técnica. agora eu falei uma pergunta para Érico. Você pensou no esquema com outras duas drogas alternativas, Darunavir? Você não teria dificuldades, Érico, ou pelo menos não teria nenhuma preocupação em usar Darunavir com esse paciente de alto risco cardiovascular? Esse é um ponto interessante, Brits, e isso havia demonstrado em coortes anteriores, né? Esse é um aspecto. A gente não está vendo aqui ainda perfil lipídico, né? Para poder ter um pouquinho mais de informações a fazer esse julgamento, mas, uma vez o estudo responde, acaba de demonstrar que também parece haver algo que poderia manchar aí um pouquinho a ideia do dolutegravir também como a questão de risco cardiovascular. Então, eu precisaria ter um pouquinho mais de informação, talvez do ponto de vista lipídico e de história pregressa aí, familiar e tal, para poder ficar mais inseguro com o Daruna. Pois é, mas nesse caso, voltando ao que nós discutimos lá no início desse papo de viés de canalização, nesse caso você tem um óbvio viés de canalização no estudo de vida real como responde. Porque quem vai para dupla terapia numa situação como essa, normalmente, como discutimos lá atrás, é quem tem uma comorbidade. Você quer tirar o tenofovir para reduzir o risco. Então, nesse caso, é o que aconteceu, por exemplo, no estudo lá da Erocida, onde você encontrou um risco muito associado, muito maior a algumas drogas, provavelmente por esse viés. Eu acho que o DAD mostrou claramente que o Darunavir teria esse impacto. No sobrepeso, que é outra coisa que você citou, eu particularmente acho que há um viés aí de seleção. África, provavelmente é o viés. Mulheres africanas, aí entra genética, estilo de vida, e isso provavelmente é diferente da gente, porque em nosso meio, por exemplo, eu não vejo nenhum relato daquela epidemia de ganho de peso com dolutegravir que a gente viu na África. Vamos lá. Essa paciente, nós acabamos iniciando o TLD para ela. Carga viral não detectável após 3 meses e levou o CD4 progressivamente, como esperado. Em junho de 2021, estava extremamente ansiosa e começou a tomar irregularmente os antirretrovirais. A carga viral ainda estava indetectável, CD4 lá na faixa dos 600, uma creatinina de 1 para 4, um clear estimado aqui não foi o Cockcroft Go, foi aquele outro mesmo, o CKEP. CKDEP. Não é o CG que está aí. 58 ml por minuto. Nesse caso, a gente simplesmente conversa com ela para tentar que ela tome melhor remédio. Vocês pensariam em trocar o dolutegravir por Darunavir, porque ela está muito ansiosa. Simplificaria esse esquema para 3TC e dolutegravir, ou simplificaria o esquema para Darunavir mais 3TC, fazendo a suíte, obviamente. Plateia, por favor, se manifeste também. Cadê o pessoal aí pensante? Senão vai virar um monólogo isso aqui. No máximo um diálogo em 3. A gente pode chamar uns cachorros aqui para fazer uau, 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 uau. Ó, eu cheguei agora, mas só uma pergunta. Ela já tinha sido genotipada? Não, ela não falhou, na verdade. Ela está indetectável. Não. Mas aqui tem... Ah, não, tô trocando. Desculpa, que eu não tinha visto. Não, mas tá tranquilo. Podia ter sido genotipada pré-tratamento, dependendo das opções terapêuticas. Isso pode fazer algum sentido. Mas aí teria que ser na via privada, né? Já que na rede pública ela não teria esse acesso. Aí eu faço o quê, meu Deus? Tem algum microfone aberto aí que está competindo conosco. Já fechei.
Então, Boa noite. boa Boa noite. noite, professor. Tudo bem? Diga, Sávio. Olha no caso dessa paciente, né? Que é uma paciente que já estava em uso de terapia antirretroviral. Teve uma melhora muito boa do CD4, né? Foi para 654 células, tá? Para carga viral indetectável. Ela tem um clearance de creatinina, né? Menor que 60, o que teoricamente contraindicaria o uso do tenofovir no caso dela. Então, pensando nessa questão desse clearance diminuído, a simplificação para o esquema de lamivudina com dolutegravir, eu acho que seria uma boa opção nesse caso. Agora, tem essa questão dessa ansiedade intensa dela, né? O dolutegravir eu sei que está associado em alguns casos com aumento de sintomas depressivos. A gente tem alguns estudos que traz esse possível efeito colateral. Assim, não manteria o TLD, eu ou simplificaria para a lamivudina com dolutegra e pensaria em alguma outra maneira de controlar esses sintomas ansiosos da paciente, ou então simplificaria para um esquema de daruna com ritona com lamivudina. Perfeito. Eu acho que você colocou duas coisas aí. Agora, normalmente, um dado que é interessante é que essa ansiedade com dolutegravir, quando acontece, é no início de terapia. Ela já está há 1 ano e alguma coisa aí tomando medicamento sem problema. E a gente lembra que aqui tem uma questão. Nós estávamos em plena recrudescência aqui de Covid nessa época. Então, ansiedade intensa, eu acho que era algo que a torcida do Bahia, do Vitória e todo mundo estava sentindo, né? Então não era uma coisa muito específica. Então eu acho que é um fator a considerar. Agora uma outra coisa, você acha que nós estamos nos baseando muito na creatinina aí nesse paciente para fazer inclusive o clearance estimado, né? Você não acha que na realidade o dolutegravir poderia estar interferindo esse valor de creatinina, porque o clearance, como você disse, está abaixo de 60, 58 para 60, talvez, a depender do dia que você faça essa avaliação, possa subir para 62, 65 ou cair para 55, então é algo que pode ser volátil. E aí a gente tem o efeito de dolutegravir. O que é que você diria disso? Verdade, a gente poderia fazer a dosagem da cistatina, né, como outro marcador precoce de alteração renal. Agora, assim, como é uma paciente que ela já está com carga viral indetectável, com essa terapia do TLD, e a gente poderia estar, uma paciente que já tem 48 anos, né? Pode ter problemas ósseos, entrando nessa idade associada à menopausa. Eu acho que a retirada do tenofovir para ela não seria uma questão ruim, não. Por isso que, assim, não que não poderia, a gente não pudesse manter o TLD, porque a creatinina realmente pode ter esse aumento, né, com o uso do dolutegravir, mas o tenofovir eu acho que ficaria sobrando aí nesse esquema dela. Perfeito. Uma das coisas que eu comentei que Sávio esclareceu, na verdade, a creatinina com dolutegravir, a gente tem que entender que pode haver aí entre 10% e 20%, em torno de 15%, portanto, na média, de um efeito sobre o transportador orgânico opa, alguém abriu aqui, de ânions, na verdade, que é o OAT, que leva a creatinina para o túbulo renal. Então, o dolutegravir interfere nesse transportador, fazendo um retardo nesse transporte. O que quer dizer, na verdade, que a gente vai ter uma elevação discreta na creatinina, dessa magnitude, que não se deve à disfunção renal, mas apenas a um retardo no transporte da creatinina do sangue para o túbulo proximal renal. Então, a gente pode dar um desconto aqui de mais ou menos 0,1 ou 0,2 talvez de creatinina, o que elevaria esse 58 ml para cima dos 60 e, portanto, eliminaria esse cutoff aí de parada. Por outro lado, o Sávio chamou atenção para um dado importante. Essa paciente, ela está com 50, ela começou com 48, já está com 50 anos agora nessa fase. E ela está, então, menopausada, e você vai ter provavelmente um risco maior de
alterações ósseas, o que levaria você a ter uma maior preocupação de fazer essa substituição ou retirada do tenofovir, né? Olha o que aconteceu. Ela foi mantida a terapia antirretroviral e aí orientou para usar clonazepam 0,25 sob demanda, aquele Rivotril sublingual básico lá. Ela melhorou a ansiedade, melhorou a adesão, e em janeiro desse ano, o CD4 tinha subido um pouco mais, continuava indetectável, mas na densitometria mostrou que o Dr. Sávio já havia chamado a atenção aí, osteopenia. E a creatinina subiu um pouquinho mais, como ela tinha perdido um pouquinho de peso, tudo, e você acabou caindo para 52 o clearance estimado. Nesse caso, você continua insistindo na terapia, só repõe vitamina D e cálcio, faz a simplificação para 3-TC e dolutegravir, simplifica para 3-TC e dolutegravir, acrescenta vitamina D e cálcio, substituiria o esquema por darunavir e lamivudina, ou qualquer outra que vocês queiram sugerir. Há quanto tempo mesmo ela está em terapia antirretroviral? Ela está desde 2020, outubro de 2020. Então, ela está fazendo, na realidade, vai fazer 2 anos de terapia. Ok. E aí, Edu, o que é que você faria num caso como esse? As pessoas não se manifestam muito? Olha, eu acho que, na verdade, assim, não existe uma conduta padrão ou mais adequada ou menos adequada. Eu sei o que eu faria, baseado desde as nossas simplificações, quando eu falo nossas, é no nosso serviço, que tem mais ou menos, nesse momento, 3.500 pacientes em acompanhamento, e que desde o início desse milênio a gente simplifica com IP/R, com não análogo inclusivo ou com 3-TC. Eu não vejo motivos para a gente, independente de qualquer coisa, continuar desafiando o rim dela. Esse é meu ponto. O meu ponto é o seguinte: não tem resistência. Respondeu ao tratamento de forma maravilhosa. Eu não tenho por que suspeitar de resistência. Eu não tenho por que continuar desafiando o rim dela. Eu acho que eu posso tirar fora o tenofovir e ver o que acontece. Eu sei que o tenofovir, entre aspas, funciona baseado na nossa experiência clínica. Eu certamente não utilizaria mais o tenofovir e veria os próximos capítulos. Nossa conduta no nosso ambulatório no sul do país. Ok. Doutor Sávio, você ficou satisfeito aí com o que ele colocou ou faria algo diferente? Eu concordo, professor. Eu acho que teria tirado realmente o tenofovir já desde aquela época. E aqui nesse caso eles dão a opção, né, de otimizar com vitamina D e cálcio. O paciente tem osteopenia, talvez. Mas eu tiraria o tenofovir também, tanto pela questão da osteopenia quanto pelo clearance de creatinina, continua descendo um pouquinho mais, né? Érico? Só um acréscimo, é só porque a osteopenia não nos atrapalha tanto, mas, claro, eu acrescentaria, não precisamos desafiar o rim e nem mesmo os ossos dessa pessoa. Érico? Sigo aí o relator. Faria também a simplificação com a questão da vitamina D. Eu olharia o resultado da vitamina D, né? Mas imagino que esteja
com hipovitaminose, é muito provável, e reposição de cálcio, mas optaria pela C, basicamente. Isso mesmo nos trópicos. Se fosse aqui, nos temperados, eu acho que talvez, mas nos trópicos também, diminuição de vitamina D. Sim, Ô, Edu, é muito frequente. Eu tenho pacientes aqui com 2 nanogramas de vitamina D. Então, isso não muda, não. Ok. Bem, obviamente, eu acho que algumas coisas foram colocadas aí. O Edu colocou muito bem. Não há por que continuar desafiando o rim dessa paciente. Essa paciente, inclusive, não é uma paciente minha. Eu peguei no ambulatório, mas foi a primeira consulta dela que eu vi, eu pessoalmente, foi essa. E, na verdade, a minha conduta coincidiria com a de vocês. Eu acho que essa é uma paciente que eu já teria simplificado, como o Sávio sugeriu na rodada anterior. E osteopenia nessa fase é esperado, ela está entrando em menopausa, ela está usando tenofovir. Além de não desafiar o rim, eu também não desafiaria mais o osso dela para chegar em osteoporose, por exemplo. Ela não tinha uma dosagem de vitamina D recente, a gente pediu para ver se haveria necessidade de otimizar isso aí, mas a letra B com certeza foi resolvida, a gente simplificou. Foi simplificado para 3-TC e dolutegravir, tinha vitamina D baixa, me parece que 15 nanogramas essa paciente, então foi feita a reposição, e ao invés de dar cálcio, que é mais medicamento, a gente fez só uma recomendação de robustecer a ingestão normal de cálcio, que ela tinha muito pouco produtos com a quantidade de cálcio importante na dieta. Então, baixíssimo consumo de lácteos, por exemplo, e de outras fontes naturais de cálcio. Então, a gente orientou isso, mandamos fazer atividade física, estava com sobrepeso, isso vai ajudar. E aí, em maio, ela voltou com perda ponderal significativa, o IMC voltando para 24, então deixou de ser sobrepeso para passar um normal. A ansiedade tinha normalizado e ela suspendeu o clonazepam, não precisava mais usar. A creatinina caiu modestamente, mas isso já levava o clearance dela para 60, e como eu disse, 1.3, 60 ou 65 é a mesma coisa, ou 55. Então, se fizer a próxima, vai dar se ela cair essa creatinina um pouquinho mais, vai aumentar esse clearance. Bom, como o Sávio colocou, o ideal seria a gente fazer cistatina C nessa paciente, uma dosagem de excreção, para ver se ela tinha disfunção renal ou não, já que a creatinina é uma medida indireta que pode ser afetada pelo uso do dolutegravir e, portanto, subestimar a função renal. Infelizmente, a gente não acha esse teste com facilidade na rede pública, então não teria como fazer isso, mas eu fiquei confortável com esse 1.3 de clearance, de creatinina dela, e esse clearance aí não me assusta, ainda mais que ela agora está sem o aguilhão do tenofovir, né, que pudesse estar piorando essa situação. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém aqui no chat colocou. Tirar uma tenofovir é mandatório nesse caso, suplemento de vitamina D e simplificaria para 3-TC. Bom, acho que eu vi a mensagem um pouquinho depois da discussão, mas exatamente isso que foi feito, Naira, então concordamos com a sua interpretação do caso. A grande pergunta que a gente pode fazer, e só para o desfecho final, é: será que precisamos de um terceiro elemento, de um terceiro antirretroviral, ou será que, na imensa maioria dos cenários, 2 antivirais, antirretrovirais, serão mais do que suficientes? Eu acho que nós estamos caminhando, eu acho que inexoravelmente, com a simplificação de terapia antirretroviral. E isso no curto, médio prazo. E essa simplificação, eu acho que vai redução do número de drogas, porque, basicamente, o paradigma anterior foi quebrado. Nós tínhamos, na verdade, eu acho que lá nos primórdios, adotado como regra básica que tripla terapia era absolutamente necessário para que nós mantivéssemos controle virológico. Entretanto, com o desenvolvimento de drogas mais
bem toleradas, mais potentes principalmente, e com barreira genética elevada, a gente vê esse paradigma cair por terra. Então, eu acho que hoje, pelo menos minha visão de futuro nós não vamos precisar mais de 3 drogas. E você vê que os clinical trials que estão começando a aparecer com drogas novas, por exemplo, novos medicamentos, eles já vêm trazendo, por exemplo, você está lendo o islatravir com doravirina, por exemplo. Nós temos agora a lenacapavir aparecendo aí, com a droga para 6 meses de utilização. Então, seguramente, vai ser complicado você fazer 3 drogas de longa duração. 2, tudo bem, já tem aí cabotegravir com rilpivirina, você vai provavelmente desenvolver isso aí. Mas a minha visão de futuro é que nós estamos definitivamente entrando na era de 2 drogas. E são 2 drogas ou 2 medicamentos? Medicamentos. Sim, senhor. E quanto a possível que a gente escuta nefrotoxicidade do dolutegravir, alguma evidência científica sobre isso? Até onde eu conheço, não. O que nós temos são relatos anedóticos. Um colega diz, não, tem um paciente que fez uma disfunção renal, mas isso é relato anedótico. Então, nenhum estudo clínico, pelo contrário, o Érico mostrou, na realidade, melhoria na função renal quando você tira tenofovir no paciente usando inibidor de integrase. Então, eu acho que não há evidências para a gente pensar que possa haver uma disfunção com essa classe de drogas. Érico, algum posicionamento, alguma impressão sobre isso, quase terminando já? Eu concordo com o Brits, não vejo resultados de estudos, mesmo os estudos, os ensaios clínicos ou mesmo as coortes observacionais, colocando maior toxicidade renal com dolutegravir versus outros medicamentos, então, principalmente IPR, que é o grande comparador hoje. Então, eu realmente acho que isso fica num contexto de situações específicas, casos em menor quantidade. E o fenômeno da inibição da excreção da creatinina é um fenômeno conhecido desde do início dos estudos com dolutegravir. Nós sabemos, então, que fica ali embaçado um pouco, né? O resultado da creatinina, que ainda é o nosso principal marcador de função renal, mas sabemos que é realmente indireto. E, portanto, casar sumário de urina, na impossibilidade de cistatina no sistema público, um sumário de urina casado com a creatinina nos ajuda muito a distinguir um pouco se essa creatinina sobe com lesão renal ou se ela sobe simplesmente pela ação do bloqueio, né, do transportador de membrana da creatinina causado pelo dolutegravir, que gera aí esse aumento de 0,12, 0,2 de creatinina. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque a gente fez hoje, eu estou voltando do ambulatório agora, fizemos diversas frações de excreção de fósforo. Vocês comumente utilizam essa ferramenta como diagnóstico precoce de provável tubulopatia ou isso é out of question? Eu queria lhe ouvir sobre isso. Nós não usamos e nunca vi algo assim tão específico sugerindo que fosse um caminho para esse julgamento. Lá no início, quando se falava de síndrome de Fanconi, usando drogas nefrotóxicas, se falava muito dessa abordagem. Drogas. Esse é o exemplo de drogas. Mas a gente está tentando se livrar delas. Esse é o negócio. Mas, na verdade, eu acho que hoje restringe um pouco mais essa, porque o principal envolvido numa situação como essa, desse tipo de lesão renal específica, seria o tenofovir, mesmo que a tendência ele está saindo de jogo, né? Eu acho que então, a questão... só para te responder, a gente, independente do esquema, pelo menos ainda enquanto se usa o tenofovir
de isoproxil-fumarato. A gente, no mínimo, uma vez por ano, a gente dosa a fração excretada de fósforo. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que é como se fosse uma rede de pesca com pouquíssimo espaço. É um método ultrassensível para detecção precoce de tubulopatia. E o que a gente faz? Deu uma fração excretada de fósforo aumentada, isso é um sinal que pode ou não ser de tubulopatia. A gente repete 6 meses depois. Em se repetindo ou aumentando, isso é um sinal de tubulopatia túbulo proximal. Isso é, obviamente, obra do tenofovir disoproxil-fumarato. E a gente ou troca ou simplifica o tratamento. Isso é o que a gente faz. Mas porque a gente sempre tem, como eu falei, é uma rede que permite somente peixes microscópicos passarem. Então, é um teste muito sensível e pouco específico. Então, a gente sempre repete para ver se tem tendência a aumentar. Se isso ocorre, sim, a gente detecta precocemente toxicidade intersticial do tenofovir. E é urina de 24 horas ou é uma Não, coleta? não, amostra. É creatinina e fósforo séricos e creatinina e fósforo em amostra. Pronto. Porque proteínas grandes, né, no túbulo proximal vazam. Então, isso aumenta, tem aminoacidúria, hiperuricosúria e tem hiperfosfatúria. Então, acho que isso... E aí a gente detecta o aumento na fração excretada de fósforo. Isso é um marcador muito sensível, pouco específico, para a toxicidade proximal no caso específico, quando a gente sabe que é o tenofovir. Ok. Doutor, tem uma pergunta. Fale. Continue isso. Eu me interessei sobre essa fração de excreção de fósforo, comparar a sérica com a urinária, mas o paciente não tem comorbidade prévia, no caso, porque o paciente hipertenso já gera um viés, né? E como é que fica a questão desse estudo dessa tubulopatia? É um paciente sem comorbidade? Deixa eu entender melhor, porque qual é o... Desculpa agora, a minha ignorância, qual é o viés? Não, o paciente hipertenso ele pode ter lesão já tubular pelo processo patológico. Pode, tem razão. Mas, normalmente, a tubulopatia proximal, ela revela coisas que só se revela tardiamente em outras patologias nas comorbidades associadas. Exemplo, quando a gente tem um diabético descompensado, ele só deixa passar glicose, e só vai ter glicosúria aumentada. Então, certo. por isso eu falei, ele é muito sensível, isto é, ele pode pegar peixes muito grandes, que é o que a gente quer, mas às vezes pega peixes pequenos. Por isso que a gente sempre repete para ver se a tendência é aumentar. E isso por isso que isso é uma coisa fantástica, Maxwell, porque assim, quando a gente pede um teste, a gente tem que saber como interpretar, senão gera muito mais esculhambação na nossa cabeça. E está totalmente coberto, porque eu pedi um exame que eu não tenho nem ideia do que fazer. Mas a fração excretada de fósforo é algo extremamente sensível para detectar tubulopatia proximal
em pessoas que estão usando o tenofovir. Se quando a gente detecta uma alteração, repete o teste após 6 meses e está persistentemente aumentando, isso é um sinal de tubulopatia, não resta dúvida alguma, e é uma chance de intervenção precoce para retirada ou troca do tenofovir. Tenofovir que a gente dispõe aqui, o TDF. Opa, doutor, muito obrigado pela resposta. O senhor acabou de me dar uma ideia de um estudo científico a ser feito. Valeu, Maxwell. Não, cara, porque isso é brilhante, isso não tem ok todo direito. Ok. Acho que Brits, por favor, acho que nós explodimos o horário já. Explodimos, como sempre, mas por uma boa causa. Todo mundo sabe que eu sou compulsivo com horários, mas às vezes a causa está tão boa que você esquece as regras. Bom, obrigado a Érico pela excelente apresentação, pela participação nas discussões. Edu, como sempre, trazendo ideias interessantes e instigantes no meio do debate. Todos vocês que perderam um tempinho aí essa noite para participar, acho que não perderam, né? Ganharam algumas coisas, mas tiraram esse tempo para participar dessa atividade. E lembrando que daqui a 15 dias, no dia 28, teremos uma continuidade dessa atividade com o tema terapia antirretroviral no paciente com comorbidades. Então, é quase uma extensão do que nós discutimos hoje aqui. Aliás, os temas todos estão muito ligados, mas esse vai ser o tópico da próxima vez, sempre às 19h30. O link é o mesmo que vocês receberam hoje, esse não muda, mas vocês vão receber um avisozinho previamente para saber que está confirmado e a gente espera encontrá-los aqui novamente. Então, obrigado a todo mundo, uma boa noite e até 2 semanas a gente se vê aqui de novo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Brits e Springs. Vem. Boa semana. Vem. Abraço, pessoal. Oh. É louco. É mais louco maior que eu. É louco. É retardado completo, mas tu conhece, ele gostou Exato. dela, não gostou de ti. Tchau, pessoal.